Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Abre o Código, um canal para estudantes de direito, acadêmicos de direito e profissionais que já atuam na área. Hoje nós vamos falar sobre o que é direito e o que é moral, o que eles têm de semelhança e o que eles têm de diferença, tá? Dando sequência aí à nossa playlist, nossos estudos de direito civil, parte geral. Então, falamos na aula passada sobre conceito do direito e agora partimos para a diferenciação e também a comparação de direito e moral, ok? Vamos lá ao nosso slide da capa aí, tá? Então, parte 1 geral aí, chamada de parte 1 também, do direito civil, direito e moral. Antes disso, um recadinho básico aí, que eu tenho passado em todos os meus vídeos, tá? Mais uma indicação de uma solução da qual eu sou parceiro. Eu tenho uma formação já, que é de TI, de tecnologia, né? Sou formado em administração de empresas e sistemas da informação, tenho vários cursos técnicos e atuo desde 2010 com TI. E agora, estudando direito para também atuar aí na área jurídica, né? E casar muito bem tecnologia da informação com o direito, LGPD. Eu gostaria muito de trabalhar com a parte de crimes digitais, essas questões mais empresariais, contratuais, né, que tem muito a ver com tecnologia também, blockchain e assim por diante. Então, tô aí, criei o grupo para isso, criei o canal para isso, para a gente estudar juntos aí. Quem sabe, no final dos vídeos, das playlists do canal, nós não nos veremos aí no dia a dia jurídico ou até para fazer uma prova de exame de ordem e assim por diante. Então, como eu sou consultor de TI, especialista, né, em algumas soluções de tecnologia, essa é uma que eu vou indicar hoje para vocês, que é um CRM de vendas, né? Então, é um CRM voltado para você conseguir fazer suas tratativas, ter o seu pipeline aí, né? O seu funil de vendas e casa muito bem com necessidades de escritórios de advocacia, tá? Vou dar um zoom básico aí para vocês. Veja. Então, dado o recado, vamos prosseguir aí para o nosso conteúdo. Existe atitude imoral que não é legal? Então, primeiro vamos entender, né? O que é moral, o que é imoral, né? Esses exemplos aí, eles mostram, né? Moral e direito, eles conversam, mas não são a mesma coisa. Eles conversam muito bem, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, num caso de traição conjugal, você pode considerar, né, geralmente é considerado moralmente reprovável, ou seja, imoral, tá? Mas não é crime mais. Já foi crime, já foi penalizado, né? Para o lado do direito, porque o lado do direito é o lado coercitivo, a gente vai ver já já. Mas hoje não mais. Em uma época aí não muito distante, isso foi não foi mais apenado, né? Foi descriminalizado. Hoje é considerado apenas uma questão de aborrecimento da vida cotidiana, tá? Por exemplo, um outro exemplo aí, o do meio aí, o 2, tá? Humilhar alguém cobrando uma dívida pode até estar cobrando dentro da lei, né? A cobrança de dívida está dentro da lei, mas dependendo do caso, em como essa dívida está sendo cobrada, vira abuso e pode gerar responsabilidade, ok? Terceiro caso que a gente está vendo aí, tá vendo como confunde? Não ajudar alguém em necessidade, né? Moralmente pesado, né? Para quem tem uma moral mais ilibada, quem é considerado que foi bem educado, teve educação, isso vai depender também de lugar para lugar, de criação para criação, de família para família, de cultura para cultura. A gente vai ver isso também. Por isso que é muito difícil você bater o martelo ali, ter um modelo de moral. Como nós temos as leis que estão tudo muito bem regulamentado, todas muito bem criadas, né, gestionadas, a moral já não é tão assim, porque tem essa diversificação. Mas vamos lá, vamos pegar esse terceiro cenário aí. Ó. Negar ajuda a alguém em necessidade. Pode ser, primeiramente, considerado como moralmente pesado, né? Nossa, que feio. A pessoa estava precisando, o outro negou ajuda, né? A nossa moral diz isso. A nossa moral reclama isso, né? Mas, juridicamente falando, depende do contexto, porque ninguém é obrigado a ajudar ninguém a todo momento porque está em necessidade. Então, você vê que o lado jurídico, o lado do direito, ele é mais duro, ele é mais racional, tá? Vamos lá. Tá vendo? Já para colocar aí uma pulga atrás da sua orelha e a gente pensar juntos aí, tá?
O que é moral? Agora a gente vai ler um pouco aqui para poder entender. Conjunto de valores e crenças sobre o que é certo e o que é errado. Isso já começa a definir muito bem. É um conjunto de valores, valor é aquilo que a gente aprende, que ensinam pra gente, que nossa família, nossos tutores ensinam, que a vida ensina, que a escola ensina, né, o que é um valor. De algo. E crenças, né? Crença também a gente aprende, vem com os ensinamentos da família, vem com a cultura do seu país, da sua localidade, da sua comunidade, do que é certo e do que é errado, né? Tudo a gente costuma julgar com os olhos da moral. Aquilo tá certo, aquilo tá errado, aquilo tá pesado, aquilo tá leve, aquilo tá imoral, aquilo tá moral, tá? E ela muda com o tempo e varia de cultura. Então a gente tem que pensar que muda, né? Por exemplo, o tempo, tá vendo ali à esquerda? Ó, muda com o passar das gerações. Pega um período lá antigo em que muita coisa era imoral. Hoje não é mais, né? Então, por exemplo, é, em algum momento, hoje ainda é considerado por algumas pessoas, por conta de algumas criações, de algumas localidades, por conta de religião, né? Por conta de religião, de criação, tem pessoas que consideram imoral tatuar, fazer tatuagem. Já tem pessoa que, por favor, né? Não tem esse sentimento, essa sensação. Tudo vai da criação, tudo vai da cultura, onde você foi criado, os valores que foram passados e ensinados a você. Mas a gente sabe que no passado isso era muito mais condenado do que hoje. Hoje está cada vez mais tranquilo, né? Existe uma liberdade nesse sentido. E não é mais taxado como imoral, como errado. Cultura, por exemplo, né? Varia de cultura para cultura. A gente está vendo aí um povo ali, está vendo sentado ali, vamos pensar que é, por exemplo, do Oriente Médio. A gente tem que tomar cuidado, porque muita coisa que a gente faz aqui no Ocidente, no Oriente, é considerado um absurdo. Muita coisa que a gente faz que é normal para a gente aqui no Ocidente, você vai para a Coreia do Norte, Coreia do Sul, por exemplo, países diferentes, distantes, com outras culturas, vai considerar aquilo horrendo. Assim como tem coisas que as pessoas fazem nos seus países que pra gente é inconcebível. Por exemplo, lá na Índia, comer barata, rato frito, cachorro assado, né? Pra gente é uma coisa absurda, pra eles é normal. Isso é cultural. Então trata-se de moral quando é cultural, né? Aí a gente tem aqui, ó, a moral orienta nossas escolhas, influencia as nossas ações e sustenta a convivência em sociedade. É ela que vai, ela é um tecido conjuntivo que vai permear a convivência na sociedade. Agora, olha do lado direito ali, ó, punição da moral. A punição é um tipo de sanção. A gente vai ver isso estudando mais pra frente com mais consistência, tá? Em geral, é interna ou social. Olha que legal pensar dessa forma e entender que a moral ela ou é interna ou é social. Como assim, professor? Interna. Por exemplo, quando você comete alguma coisa, ainda que por deslize, né, você não estava inicialmente intencionado a cometer algo que vai contra os seus valores, mas você cometeu. Na ânsia, na pressa, não sei o que aconteceu, você foi lá e cometeu algo que depois você falou, nossa senhora, não acredito que eu fiz isso. É errado, esqueci, sabe? No furor do momento eu acabei cometendo. Então, esse sentimento de botar a mão na cabeça aqui é um sentimento de culpa, né? E isso é interno, é você mesmo que está julgando algo ali que você identificou que é errado, tá? Aí depois vem a vergonha, né? Primeiro vem a culpa, depois vem a vergonha, ou vem um e outro, ou um ou outro, tá? Essas são questões internas que o seu interior julga, que o seu interior analisa, tá? Agora também tem a questão social. A moral também reside na questão social, que é quando a comunidade e os outros, as pessoas com as quais você convive no âmbito acadêmico, pessoal, profissional, eles te reprovam, porque eles observam algo que para aquela comunidade, para eles ali, é errado, então eles vão te reprovar, eles vão te afastar, eles vão apontar o dedo, eles vão te tratar diferente, chamada de reprovação social. Olha só, que bacana pensar nisso. Quer dizer, o fato em si não é bacana, né? Mas começar a entender como funciona essa questão da moralidade e da imoralidade. Ela é interna e social mesmo. Agora, em contrapartida, e o direito? Tá? Vamos lá. Sistema de normas, olha palavras importantes definindo o que a gente precisa entender como importante. Sistema de normas, então se é sistemático é algo estabelecido, tá? Norma, regra, sisudo, fixo, mais controlado, tá? Criado, imposto, poxa, não precisa nem falar. Imposição, tá vendo? Ó, pelo Estado. Falou de Estado com letra maiúscula, a gente está falando do governo, a gente está falando do Estado, estatal, né? Para que existe então?
essas normas, esse sistema de norma criado para que o Estado as imponha, para organizar a vida em sociedade também é uma outra forma, tá vendo? O objetivo parece assim que é o mesmo, e é na verdade, né? Mas o que acontece é que você tem meios diferentes, tá? A grande marca do direito é a coercibilidade. Coercitivo. Coercitivo é aquilo que se impõe, que se manda, né? Eu vou sair um pouquinho da questão do direito e do Estado para ir um pouquinho para a família, só para a gente entender e fazer uma comparação básica. Quando a gente está lá com o nosso pai, com a nossa mãe, nossos tutores que mandam na gente, pelo menos até os 18 anos, né, que é considerada a maioridade, nossos pais, nossas mães, nossos tutores são coercitivos. Menino, vai lavar a louça. Vai lavar, senão apanha. Né? Antigamente a gente apanhava muito, hoje tem esse negócio aí de não pode bater, né? Ou vai ficar de castigo, então quer dizer, não tem o que fazer. Se pai tá bravo, mãe tá brava, tutor tá bravo, pediu, vai lá e tem que fazer, tá? Vai arrumar cama, etc, né? Aquela coisa toda. Então isso é coercibilidade, é mandar, é impor, tá? E se você descumpre, você pode haver sanção. O que é sanção? É o sanção da Bíblia lá? Não, não é o sanção da Bíblia, tá? A sanção, né? Existem vários tipos de sanções. Uma delas a gente comentou ali, né? Que é a punição, tá? Mas existem mais vieses aí para sanção. A gente pode enxergar melhor a sanção como uma consequência. É melhor definir sanção como consequência, tá? Aí você tem uma sanção estatal que vem do Estado, como multa. As multas vêm do Estado, perda de direitos vem do Estado, ou até prisão, né? Quando a gente começa a falar aí de direito penal, começa a ir para a seara do direito penal, dependendo do caso. Então a coercibilidade, né? Esse poder que o Estado tem sobre as pessoas, nasce na norma criada pelo próprio Estado, né? Pelo poder legislativo. A gente vai ver lá na frente quando começar a falar de direito constitucional. E aí você tem o que ali no meio? No middleware, uma organização da vida em sociedade, que nasce nas regras, nas normas estabelecidas. É como se fosse uma cartilha de sobrevivência, né? Uma cartilha de como sobreviver em sociedade. E aí o descumprimento da norma vai ocasionar no quadrinho aí que vocês estão vendo da sanção estatal. Multa, perda de direito, ou prisão em casos mais graves, indo para a seara do direito penal, né? Direito criminal, como alguns falam. O direito não é apenas uma sugestão, é uma ordem que busca justiça, segurança e convivência em sociedade, tá vendo? Então, de modo coercitivo, ela vem para garantir justiça, segurança e convivência em sociedade. Para o que a gente discutiu, inclusive, em aulas anteriores: paz social, organização, tá? E assim por diante. Vamos lá. Próximo slide. Por que as duas coisas elas se parecem? Muita gente se confunde, muito comum confundir, ainda mais quando você não tem uma aula como essa, você não tem material para conseguir identificar, separar, pensar um pouco, né? Olha só, direito e moral se parecem porque os dois orientam uma conduta. Ambos orientam uma conduta e tentam evitar o conflito. Se parar para pensar, os dois têm esse objetivo, esse papel. Os dois dizem, de algum modo, isso deve, isso não deve, isso está certo, isso está errado. Mas o que muda entre os dois é como cada funciona e qual é o tipo da sanção. Então, por exemplo, vamos para o lado da moral que está à direita aqui, ó. Ambos orientam a conduta e tentam evitar conflito. Na moral, vem de dentro, conjunto de valores e crenças da sociedade de cada pessoa, como a gente já falou. A sanção ela é interna também, o julgo é interno, é do seu consciente, sentida internamente, culpa, vergonha, reprovação, que é social no caso, né? E você tem a pressão social, pode gerar reprovação, exclusão social ou até perda de prestígio, né? Do lado do direito, vem de fora, vem do Estado, normas criadas e impostas pelo Estado. A sanção também é externa, imposta também pelo Estado, em caso de descumprimento, e é coercitiva. Olha lá, coerção. Pode gerar multa, perda de direito ou até prisão, dependendo do caso. Tá vendo? Bem definidinho aqui, bem tranquilo, você pode até fazer prova disso aqui, que eu tenho certeza que você vai bem. Direito e moral se parecem com o objetivo de orientar e evitar conflitos. O que muda é a forma da sanção, tá? Muito bem. Próximo slide. Diferenças fundamentais. Sanção. Deixa eu já aproveitar e passar aqui alguns contatos para vocês. Esqueci de passar no começo do vídeo, tá? Mas é coisa rápida. Link na bio tá aqui, ó.
tá? mauriciocasemiro.bio. Acessa aí no seu navegador que todos os meus projetos, contatos, redes sociais estão lá, tá? Tudo que eu tenho tá lá. E também, se quiser já ter algo mais direto, não quiser ir para lá, já anota aí, ó. Tá? Quiser bater um papo, consultoria, suporte, treinamento e licenciamento para a parte de tecnologia, tá? Eu tenho uma consultoria que é a Vision Share Tecnologia, tá aí, ó. contato@visionsharetecnologia.com.br ou telefone, que é o nosso telefone comercial e também é o nosso WhatsApp. Temos soluções de PBX, que eu já falei aqui da GoTo, para escritórios de advocacia, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, né? Muito bom para escritórios de advocacia também. E hoje eu apresentei o CRM, que também funciona muito bem para escritórios de advocacia. Eu uso todos, tá? O que eu costumo oferecer na parte de tecnologia, caso de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não pode ser de pau, ok? Muito bem. Enquanto a moral atua, né? A gente foi aqui para as diferenças fundamentais agora. A sanção interna e externa. Na moral, a sanção tende a ser interna e social, consciência ou reprovação social, enquanto no direito a sanção é externa e institucionalizada. O Estado dizendo, se você fizer isso, há uma consequência prevista para esse seu comportamento, certo? Exemplos. Mentir para um amigo, né? Quando você mente para um amigo, você pode ser imoral e destruir as relações. A relação pode acabar, né? Dependendo da pessoa ali que descobriu que você mentiu, pode acabar a relação, mas nem sempre é ilegal, né? A depender da mentira que você cometeu ali. Agora, do outro lado, a gente tem o roubo, tá? Que é uma infração penal, inclusive, da seara penal, tá? Costuma ser imoral também. Opa, peraí, Casemiro. Costuma ser os dois? Sim. Porque dentro de um âmbito de análise do comportamento, roubar também é errado, tá? Então, quando, por exemplo, alguma pessoa é pega roubando ou fazendo mal para a própria comunidade, muitas vezes ela sofre a sanção da moral, inclusive, da própria comunidade. Quantas e quantas vezes vocês não viram aí passar já no YouTube, passar no TikTok, esse pessoal aí que faz coisa errada lá, né? Não vou dizer muito para não desmonetizar, e acaba levando uma peia mesmo, né, dos chefes lá, da organização, né, que a gente não pode falar aqui, não precisa nem ir para a parte de direito, lá mesmo eles têm sanção, porque é a sanção da parte moral, da própria comunidade, é a reprovação social. E se essa pessoa que fez essa coisa errada, cometeu um crime, infringiu um código penal ali, for pego pelo Estado, pela polícia, enfim, também vai sofrer a sanção do direito. Tá? Costuma ser imoral e também ilegal, no caso do roubo, né? É os dois, com sanção estatal também. Então, se ele passa lá, foge da sanção moral, ele vai ter a sanção estatal. Enquanto a moral atua dentro de nós, né, e na sociedade, o direito atua por meio do Estado, sempre por meio do Estado, tá? Duas perspectivas diferentes, mas contando ali com o mesmo objetivo, orientar a conduta e evitar os conflitos. Muito bem, foro íntimo e foro exterior. São duas questões, duas palavras que dizem mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas você vai ver muito isso, você vai ler muito isso, tá? Você vai escutar muito isso. Foro íntimo, foro exterior, foro, né? Então, para a gente já começar a aprender palavras mais rebuscadas aqui, né? Aprender a ter um juridiquês afiado. Nesses vídeos iniciais não, mas em algum momento eu vou começar a introduzir um slide a mais no final de cada aula com vocabulário jurídico, para a gente discutir as palavras novas, o que cada uma significa e melhorar o nosso juridiquês, tá? Porque a gente vai usar no dia a dia, né? A moral atua no foro íntimo até sobre pensamentos e intenções. Já o direito atua principalmente sobre condutas externas, observáveis e que afetam outras pessoas e a vida social. Então vamos lá. Foro íntimo, moral, atua no interior das pessoas, pensamentos, intenções, desejos e valores. É tanto que você pode estar cometendo uma infração moral com você mesmo só de ter pensado algo que depois você não cometeu, você não fez nenhuma ação física externa, né? Você não foi lá e bateu, você não foi lá e xingou, mas você pensou em xingar. Você xingou aqui, ó, com raiva na cabeça. E aí? Dependendo do teu julgo interior, você já está infringindo ali, tá? A moral. A sanção interna, consciência, culpa, arrependimento, ou social, que é reprovação e julgamento, tá? Ainda que seja da comunidade, não é do Estado, mas é da sua comunidade, é da sua família, é da sua escola, né? É ali daquele conjunto de pessoas ali que convivem. Não depende do Estado para existir. Um exemplo moral, pensar em prejudicar alguém ou xingar, por exemplo, pode ser errado moralmente, mesmo que você não faça nada.
tá? Mesmo que você não execute, né? Que você não cumpra, tá? Pensei em xingar, sei lá, a avó do meu amigo. Oh, meu Deus, coitado da avó do amigo. Mas só pensou, não executou. Ainda assim você tem um julgo interno. Então, foro íntimo, tá? Agora, foro exterior, a parte do direito. Atua sobre condutas externas, observáveis e verificáveis. A sanção é externa e institucionalizada, vem do Estado, é estatal, aplicada pelo Estado, leis e tribunais. Tá? Visa proteger direitos, manter a ordem e garantir a vida em sociedade, como a gente já viu também. E exemplo jurídico, causar dano a alguém, mentir em um contrato. Tá vendo a diferença dessa mentira? Mentir em um contrato. Contrato ali, ó, é jurídico, tá? Ou roubar são condutas ilegais e podem gerar sanção estatal. Tá vendo que a gente atingiu algumas searas aqui? Mentir em contrato não é penal. Né? Contrato é a parte, inclusive, civil, né? A gente vai passar pelo módulo de contrato, direito das obrigações, etc. Mas infringe a lei, portanto, o Estado aplica a punição, a sanção, tá? Ou, por exemplo, o criminal penal, que é o caso do roubo aí, tá? A moral julga. Opa! Avancei sem querer. A moral julga que se passa dentro de nós e o direito julga o que estamos fazendo, né, o que fazemos e como isso afeta os outros, controlada pelo Estado, ok? Próximo slide, coercibilidade. Vamos dar um foco agora sobre o que é coercitivo. Obrigação com força, imposição, tá? O Estado pode obrigar alguém a pagar imposto, e obriga. IPVA, IPTU, quem é que gosta? Quem é que vai feliz da vida? Opa, hoje eu acordei e vou pagar meu IPTU, que maravilha, né? Eu não vejo muito isso acontecer. Mas, se você não pagar, existe uma consequência, tá? Que o Estado vai impor, uma multa, uma taxa, tá? Mas o Estado não pode obrigar alguém a ser uma pessoa boa, por exemplo. No sentido moral, tá? Nem obrigar ninguém a amar ninguém. Tudo isso é moral, tá? Então, no direito, a obrigação ela é coercível. O Estado pode obrigar alguém a pagar o imposto, por exemplo. E se não cumprir, a sanção prevista em lei é multa, juros, penhora e restrições também, tá? A gente levou aqui um imposto como um exemplo, mas muitas outras coisas podem ser aplicáveis aqui. E na moral, não há coerção externa. Ninguém pode ser obrigado a ser bom no sentido moral. Ninguém pode obrigar ninguém a amar ninguém. A moral atua no foro íntimo, nos pensamentos, nas intenções e nos valores de cada ser humano, de cada pessoa, tá? O direito usa a força legítima do Estado para garantir o cumprimento de obrigações externas. Age no mundo externo com regras e sanções. A moral age no íntimo interno. Então, sempre reforçando essa mesma ideia. É bom, eu gosto de trazer slides diferentes, mas reforçando a mesma ideia central. Direito impõe, moral convence. Olha só que bacana também esse tipo de análise que a gente pode fazer. Tá gostando, pessoal? Tá gostando aí do outro lado das aulas que eu tô trazendo aqui pro canal Abre o Código com o professor Maurício Casemiro? Se inscreve no canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, dá um like, tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, aulas de qualidade para você e para um montão de gente aí que tá precisando de aulas de direito para a sua formação acadêmica, tá? Onde eles se encontram? Onde quem? A moral e o direito. Existe um ponto em comum, um ponto de encontro? Uma ideia clássica é que o direito apenas pega apenas um mínimo, né? Ele é chamado de mínimo ético. Eles se encontram no mínimo ético. O que vem a ser esse mínimo ético? Ele pega apenas um mínimo do que a sociedade considera essencial em termos de morais e transforma isso em regra jurídica. Como assim? Vamos entender um pouquinho melhor. Nem toda moral ela vira direito. Por exemplo, existe hoje ainda valendo a lei de que quando, por exemplo, um genitor, um pai que deixa de pagar uma pensão alimentícia, ele falece, ele morre, ele fica é impossível dele cumprir essa obrigação, né, jurídica de pagar a pensão alimentícia, os valores para os alimentos, né? E aí o que acontece? Quem tem que pagar se for vivo? Os pais dele, ou seja, os avós da criança. Aí imagina se esses avós dessa criança forem geralmente, né, humildes, tiver ali só a aposentadoria mínima para sobreviverem e não puderem de fato pagar. Eles vão presos hoje. Né? Ainda existe essa questão. Então, e aí? Moralmente isso é muito errado, as pessoas se revoltam, mas juridicamente não, está correto. Né? E aí é uma questão a se pensar, tá vendo? Do outro lado, fazendo uma análise contrária aí. Nem toda norma ela vira direito, mas algumas bases morais elas viram norma porque sem elas a convivência social não se sustenta.
Moral vai além, guias, escolhas e intenções. Intenções, virtudes, né? Você tem o direito que se limita ao essencial, regras para condutas externas para a organização da sociedade. E você tem o mínimo ético, que é a base dessa convivência. Valores, intenções e virtudes na moral, regras, direitos e deveres e ordem e segurança no âmbito externo e social, na parte do direito, tá? O direito não substitui a moral, ele apenas transforma a. Tô com o negócio bem em cima aqui embaixo, por isso que às vezes eu leio mais devagar aqui embaixo. Eu acho que é em respeito, que é mínimo e indispensável para vivermos juntos. Muito bem. Exemplos, né? Eu gosto de dar bastante exemplos aí para ficar bem claro de lembrar, tá? Entenda como moral e direito atuam de formas diferentes na prática. Não matar e não roubar. Valores morais que viraram proibições jurídicas centrais. É a base aí do Código Penal, né? Não roubar e não matar. Então, em algum momento, isso foi apenas moral, e em algum momento virou lei, tá? Então, na moral, desde sempre, considerados errados e condenáveis. Depois, no direito, em algum momento da história humana, viraram crimes previstos em lei com sanções severas, prisão, multa, etc, etc. Tá? Do lado aqui da moral, por exemplo, ser gentil, moralmente desejável. As pessoas desejam que todas as pessoas sejam gentis, cordiais, respeitosas com todas as pessoas, mas não vira uma obrigação jurídica. Na moral, é virtuoso, é desejável, fortalece a convivência e o bem-estar social. No direito, não é exigível por lei. Ninguém é obrigado a ser gentil, embora seja incentivado. Tá? É um consenso. Okay? O direito protege o essencial para a convivência e a moral inspira o que é bom para a vida em comum. Então nós temos aqui alguns modelos circulares, né, adotados por alguns autores aí. Alguns autores usam a imagem de círculos para explicar essa relação que a gente tem mostrado aqui até agora no slide anterior. Em uma visão, moral e direito têm áreas comuns e áreas próprias. Em outra, o direito seria um recorte menor. Ele se ocupa do necessário para a ordem social, não de todo o universo moral. Então, por exemplo, nos círculos secantes, né? Secantes é porque eles têm uma intersecção ali, né? Uma parte que é em comum. A parte da moral, à esquerda, valores, princípios e virtudes que orientam escolhas. A parte do direito, à direita, regras e normas impostas pelo Estado para a vida em sociedade. Você tem uma área comum ali, convivência, justiça, respeito e dignidade. É a área em que eles se encontram, se sobrepõem, tá vendo? A moral e direito se encontram em valores essenciais para a convivência social. Então se interconectam, né? Se complementam, né, se fundem, se transformam. Já nos círculos concêntricos, né, que é um círculo menor dentro de um círculo maior, você tem o direito como um recorte do que é necessário, do que é mais importante, do que é mais técnico para a ordem social, e você tem a maior parte na moral, que abrange todas as escolhas, intenções e valores humanos. Acontece, inclusive, com mais frequência, tá? O direito está contido dentro da moral. Ele não regula tudo, apenas o necessário para a ordem social, ok? Duas formas de ver a mesma situação através de complementaridade e limites. Tá vendo que bacana? São duas visões interessantes aí, tá? Direito contemporâneo, ele é a remoralização e exemplos no civil. No direito civil, agora a gente trazendo para o direito civil contemporâneo, muitos temas mostram essa aproximação entre legalidade e valores. Então a gente tem aqui alguns exemplos que eu quero comentar com vocês, tá? Boa-fé objetiva. Mesmo fazendo algo dentro da lei, agir com malícia ou deslealdade pode gerar consequência jurídica, que é quando você usa da lei para poder beneficiar ou para poder, sei lá, prejudicar alguém por causa de uma picuinha. Então você usa de dispositivos da lei para isso. Cuidado, boa-fé objetiva, tá? Função social. Aí eu vou ler esse aqui, ó. O uso de direitos deve atender não só o interesse individual, mas também o social. Não só o individual, mas o coletivo. Tem uma função social, tá? No direito contemporâneo. Abuso de poder, por exemplo, abuso de direito. Usar um direito para prejudicar o outro, como cobrar dívida expondo alguém ao ridículo. Opa, a gente está costurando o slide lá do começo, onde a gente viu esse cenário, tá? Ele pode ser ilícito, inclusive, tá? E você tem o famoso dano moral. O próprio conceito mostra como o direito lida com ofensas à dignidade humana, à honra, à integridade, tá? O direito civil não é mais apenas sobre regras, ele reconhece os valores e protege a dignidade nas relações. Então hoje é por isso que a gente fala que eles se conversam, tá?
Existia um momento aí na história do direito em que uma coisa era uma coisa totalmente separada e não se misturava. Não, hoje eles se conversam, tá? E para fechar, moral é interna, social e variável. Direito é estatal, coercitivo e voltado para condutas externas. Nem tudo o que é imoral é ilegal e nem tudo o que é legal está dentro da legalidade é considerado moral por uma sociedade, tá? Legalidade não é sinônimo de moralidade, mas entender essa diferença ajuda a enxergar o direito com mais clareza, especialmente no direito civil, que trata das relações das pessoas físicas, tá? Muito bem. Da onde você tirou isso, Casemiro? Bem, eu sempre falo no final das minhas aulas, né? Eu assisto vídeos no YouTube, eu tenho cursos, eu estou fazendo a faculdade, eu leio materiais PDFs, apostilas, mas eu leio muito os livros, né? Que são a base ali, né? A base teórica, o grosso, né? Então, falando de parte geral de direito civil, eu indico essas obras, né, desses autores aí. A gente tem Carlos Roberto Gonçalves nas duas primeiras, com Pedro Lenza. A gente tem o Pablo Stouze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, a gente tem o Flávio Tartucci, tá? E de novo o Pablo e o Rodolfo também na última obra, que inclusive é um manual de direito civil, todos atualizados para a última versão de 2026 agora, tá? Link na descrição, você vai encontrar um link na descrição, que inclusive deixa eu até compartilhar a tela, que é melhor. Que eu quero dar 2 recados finais aqui, ó. Pera lá. Antes deixa eu agradecer, né? Ó, esse é o último slide, mauriciocasemiro.bio, para você ter acesso a todos os meus links, redes sociais, contatos, etc. Mas eu quero mostrar aqui também, neste momento, a minha tela, para que vocês vejam que eu estou carregando aqui, ó, o grupo Estudantes de Direito do Brasil no Facebook. Tá? Eu criei esse grupo, ele está crescendo diariamente, temos atualmente, né, nesse instante aqui, 397 membros, então é fácil de acessar, você vai lá, ó, Facebook, /groups, /estudantes de Direito do Brasil, você cai no meu grupo aqui, ou pesquisa aí, que você vai achar facilmente, tá? Pede para entrar lá, para ingressar, depois a gente vai também ativar grupo no Instagram para estudos, Instagram não, perdão, no WhatsApp, no Telegram, tá? Pra gente ter outras formas aí, porque algumas pessoas funcionam melhor nessa rede social, naquele aplicativo de mensagens, né? E a gente vai ter um modo de estudar aí bem diversificado. E também os vídeos do canal, eu vou começar a fazer live mais pra frente, fica de olho, por isso se inscreve no canal, porque quando tem live a plataforma avisa, o YouTube avisa aí, tá? Então olha só, eu criei já há algum tempo, fiz algumas enquetes aqui, tá vendo? Ó, algumas aulas que eu já publiquei, deixei aqui para vocês. Ó, o pessoal aqui colocando vaga, inclusive, que surge bastante vagas aqui, tá? De estágio, vagas mesmo, tá? E também, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui no mauriciocasemiro.bio, ó o que é o mauriciocasemiro.bio, é esse aqui, tá? Se você vier aqui no Indica, ó, tá vendo? Tem um menu aqui em cima, você cai na Home, tem o Indica, que é o meu de indicações. Aí eu indico várias coisas de tecnologia para quem está precisando de sistema de inteligência artificial, soluções empresariais, ERP, CRM, gerenciador de senha, etc, etc. Para quem é filmmaker, videomaker, editor de vídeo como eu, também, tá? Cursos de idioma, tá? Babel, Busuu e Preply, eu também indico. E aí você vem aqui para essa parte, ó, que aí é com a gente aqui agora, tá? Estudos do direito. Clicando aqui, ele vai para uma outra página, onde você vai ter aqui, ó, Direito Civil, que é que a gente está começando por aqui, e Direito Civil parte geral, bem organizadinho, tá? Então aqui vão ter todas as indicações. Essas que eu passei para vocês no slide do PowerPoint aí, aqui também, ó, tá vendo? Livros de Direito Civil, ó lá, todos os que eu indiquei lá estão aqui, então é fácil de você clicar, tá? Cursos de Direito Civil, olha lá, alguns cursos completaços também de Direito Civil, parte geral, introdutório ao direito. E-books, eu vou colocar aqui. E materiais de apoio, vademecums, dicionário jurídico, tá? E aqui um link para ir de volta para o canal, tá bom? Então, você vai ver esse link aqui aí na descrição do vídeo também. No comentário fixado, vai ter no... Quando o canal puder colocar card de link, eu coloco no card. Ainda não está habilitado, mas em breve, se Deus quiser, isso vai acontecer, tá? No mais, eu agradeço demais a sua participação.
ok? Se inscreve no canal, ativa as notificações, traga temas aqui, deixe nos comentários aqui do vídeo o que você gostaria de ver dentro de direito civil, parte geral. Quer ver mais alguma coisa sobre moral e direito, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo juntos, tá certo? No mais, muito obrigado por ter assistido a mais esta aula e até a próxima aula.